Olá, camaradas do primeiro ano do Colégio Master, professor Daniel Ferreira aqui, seu professor de Física. E a gente volta aqui hoje para mais uma aula desse período de quarentena. Agora a gente vai entrar em outra frente lá do material de vocês. A gente vai ver agora movimento retilíneo uniformemente variado. O livro de vocês divide em movimento retilíneo uniformemente variado 1 e movimento retilíneo uniformemente variado 2, tá bom? É o que a gente vai ver durante essa semana de aula, entre os dias 16 e 17, tá bom? Vamos à nossa aula. A gente começa já com algumas equações, tá bom? Equações do movimento retilíneo uniformemente variado. No nono ano, e aqui já no primeiro ano, vocês estudaram o movimento retilíneo uniforme, sem esse V de variado. O que acontecia lá no movimento retilíneo uniforme? Acontecia que eu tinha algumas equações, a equação do só sorvete, S é igual a S0 mais VT, que era uma equação de posição, e lá naquele caso a velocidade era constante, eu não tinha aceleração. Então esse uniformemente variado adiciona outra coisa nova agora no nosso conjunto de equações, que é a aceleração. E a aceleração passa a aparecer numa equação de velocidade, passa a aparecer na equação da distância, e aparece uma quarta equação que é importante para a gente aí, que é a chamada equação de Torricelli, tá bom? Eu coloquei esse velocímetro aqui para explicar o que é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então suponha que você está andando de carro aí, seu pai está dirigindo, você está observando o velocímetro, e o que seria ele descrever um movimento retilíneo uniformemente variado? Seria uma situação ideal. Suponha que ele está em linha reta, e enquanto anda, ele pisa no acelerador. Só que para ser um movimento retilíneo uniformemente variado, ele tem que pisar de uma maneira que ele submeta o carro a uma aceleração constante. Por exemplo, ele está aqui dirigindo, ele pisa no acelerador, o velocímetro vai de 60 para 70, depois de 70 para 80, de 80 para 90, de 90 para 100. Isso seria o caso de um movimento retilíneo uniformemente variado, variando de 10 em 10 metros por segundo ao quadrado. Essa seria a aceleração que seu pai estaria submetendo o carro ao pisar no acelerador, tá bom? E o que é a aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado? É justamente a taxa de variação da velocidade com o tempo, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo decorrido. Aqui não aparece o T0, porque seria um ΔT, né? Divide T menos T0. O T0 não aparece porque a gente vai sempre supor que você começou a contar o movimento a partir do zero. Você estava com o cronômetro zerado, e a partir do cronômetro zerado você começou a marcar o tempo. E dessa equação aqui, número 1 da aceleração, decorre justamente a equação da velocidade. Essas equações são equivalentes. Basta você isolar o V aqui, ó, foi o que eu fiz. O T passou multiplicando, tá aqui A vezes T, e o V0 menos V0 estava subtraindo, passou somando. Aparece aqui, ó. Então a equação da velocidade resulta da equação da aceleração. Sempre que você quiser calcular uma velocidade de um movimento retilíneo uniformemente variado, você usa essa equação aqui. Bom, a gente vai fazer a análise gráfica dela. A outra equação é a equação da distância. Vai ter um exemplo ali mais para frente para a gente demonstrar essa equação. Lá no movimento retilíneo uniforme, a equação que me dava a posição ou a distância era o sorvete. Essa aqui é chamada de sorvetão, tá bom? Esse D aqui, ele está escondendo um ΔS. Se for um ΔS, é S menos S0. S0 passa somando aqui, fica S igual a posição inicial S0 mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1 meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa é a equação da distância. E da equação da distância e da equação da velocidade, a gente determina a equação de Torricelli. Se houver tempo também, eu vou demonstrar para vocês, tá bom? Então são essas quatro equações, as equações fundamentais no movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos começar já com um exemplo, para vocês entenderem. Então, o exemplo é o seguinte, ó, a tabela a seguir, que é essa aqui que eu construí para vocês, mostra como a velocidade de um veículo, eu escolhi esse veículo do Exército Brasileiro aqui, chamado veículo Guarani, movendo-se em linha reta, você supõe que isso é linha reta, varia com o tempo. Então aqui mostra como o carro, a velocidade do carro varia com o tempo, tá bom? Vamos ver o que se pede nesse problema. Ele diz assim, ó, letra A, qual é a velocidade inicial do veículo? As respostas estão em azul, eu vou comentar para vocês. Letra B, em qual ou quais intervalo ou intervalos de tempo o movimento do veículo é acelerado? Letra C, em qual ou quais intervalos em quais intervalos o movimento do veículo é uniforme? Vamos discutir tudo isso.
E letra D, em qual ou quais intervalos a aceleração do veículo é negativa. Vamos discutir tudo isso, tá bom? Então vamos ao primeiro. Ele pergunta qual que é a velocidade inicial do veículo. Aqui você não precisa nem fazer conta, você precisa se lembrar aqui, nos vestibulares, provas de concurso que você for fazer aí no futuro. Só um minutinho. Que a velocidade inicial ocorre quando o instante t for igual a zero. Quanto que o tempo é zero aqui na tabela? Aqui, ó, t0. Então, em t igual a zero, quanto vale a velocidade? 10 metros por segundo. Essa é a resposta, eu já escrevi aqui para vocês. A velocidade inicial do veículo corresponde ao tempo t igual a zero. Sempre, sempre, em qualquer lugar, aqui no Japão, na China, e assim vai. Então isso significa que a velocidade V0 inicial do veículo é de 10 metros por segundo ao quadrado. Basta você olhar na tabela. Vamos à letra B. Em qual ou quais intervalo ou intervalos de tempo o movimento do veículo é acelerado? O que é um movimento acelerado? O que é um movimento acelerado? Nunca se esqueça disso. Vai ser fundamental para as suas provas. O movimento é acelerado quando ele varia a velocidade, tá bom? A velocidade varia aumentando, sempre aumentando. Isso é um movimento acelerado. Quando seu pai pisa no acelerador, a velocidade aumenta. Se você está olhando lá para o velocímetro, ou você está andando de moto com alguém, você vai olhando. Quando a pessoa acelera, a velocidade aumenta e não diminui. A aceleração é uma coisa e a desaceleração é outra. Então vamos à resposta. Para o veículo estar acelerado, sua velocidade tende a aumentar. Tá bom? Sempre. O que ocorre lá no nosso problema é entre t igual a 0 e t igual a 3 segundos e posteriormente entre t igual a 6 segundos e t igual a 8 segundos. Vamos avaliar lá. Onde é que a velocidade aumenta aqui nessa tabela? Ela foi de 10 para 12, de 12 para 14, de 14 para 16. Aí ficou 16, 16 e diminuiu para 15. Então significa que há uma aceleração entre t igual a 0, porque aumentou até entre t igual a 0 e t igual a 3 segundos, porque nesse intervalo de tempo a velocidade aumentou de 10 para 16. Depois ela ficou constante e diminuiu. E voltou a aumentar entre 6 e 8. Então daqui até aqui ela aumenta e de 10 até 16. Certo? Então, por isso a resposta diz justamente isso. Ela aumenta do t igual a 0 até t igual a 3 segundos, aí ela fica constante, diminui, e depois entre t igual a 6 segundos e t igual a 8 segundos, ela volta a aumentar. Basta você voltar ao vídeo e verificar lá na tabela. Bom? Letra C. Em qual ou quais intervalos de tempo o movimento do veículo é uniforme? O que é um movimento uniforme? Era aquilo que a gente estudou lá no início. O movimento uniforme é aquele no qual o corpo anda com velocidade constante, ou seja, a sua velocidade não varia. Vamos olhar lá. Onde é que a velocidade não muda? Aqui ela mudou de 10 para 12, de 12 para 14, de 14 para 16, e aqui ficou 16, 16, 16 e começou a variar para 15. Olha aqui, ó. Então, entre t igual a 3 e t igual a 5 segundos, o carro andou com velocidade constante. Significa que a pessoa tirou o pé do acelerador e deixou o carro andar 16 metros por segundo, 16 metros por segundo, 16 metros por segundo, pisou no freio e diminuiu para 15. Então aqui ela desacelerou, mas aqui ó, ela andou com velocidade constante. Então nesse caso o veículo tem um movimento uniforme. Então está aqui a resposta. O movimento é uniforme quando sua velocidade é constante e não varia. No nosso caso ocorre entre t igual a 3 segundos e t igual a 5 segundos, tá bom? Perdão. Tomei um café aqui agora. Letra D. Em qual ou quais intervalos a aceleração do veículo é negativa? O que significa uma aceleração negativa? Significa pisar no freio, por exemplo, submeter o carro a uma desaceleração. Onde é que existe desaceleração aqui? Onde é que a velocidade diminui? Ó. Desaceleração é quando a velocidade vai diminuir. Quando você quer desacelerar no carro, você faz o quê? Pisa no freio e o velocímetro não volta, não começa a voltar. Então, onde é que existe desaceleração aqui? Ó, de 16 ele vai para 15. Então, entre 5 e 6, o veículo desacelera. Tá bom? Tá aqui a resposta. A aceleração do veículo será negativa quando sua velocidade diminuir com o tempo, ou seja, entre t igual a 5 e t igual a 6 segundos. Beleza? Então está aí a análise do primeiro problema. Vamos analisar mais um problema, o problema de número 2. Ainda no movimento retilíneo uniformemente variado. E aqui a gente já vai aplicar uma daquelas equações. Na largada de uma corrida de Fórmula 1, tá aqui os carros posicionados, um dos pilotos percorre uma distância de 300 metros em 10 segundos. Com o movimento uniformemente acelerado. Significa que ele estava com o pé metido no acelerador, só que de maneira uniforme, né? Aceleração mantida constante. Sempre com a mesma posição lá no pé no acelerador. Então ele estava submetendo o carro sempre a uma grande variação de velocidade. Vamos ver o que se pede.
pede primeiro qual é a sua velocidade média nesse trecho, depois pede qual é o valor da sua aceleração nesse trechinho. Então vamos ver como é que resolve. Então a velocidade média, você lembra, é uma equação antiga, lá no movimento retilíneo uniforme a gente já definiu o que é velocidade média. A velocidade média é ΔS sobre ΔT, variação do espaço dividido pela variação do tempo, essa equação aqui, ó. Então vamos à solução. A velocidade média Vm, que é essa equação correspondente ao trecho de 300 metros, será dada por variação do espaço dividido pela variação do tempo. Qual é o espaço que ele percorreu? 300 metros, foi o que o problema me disse. Em quanto tempo? 10 segundos. Então basta você dividir 300 por 10. 300 metros dividido por 10 segundos. Corta 0 com 0, fica 30 dividido por 1, que é 30. Qual a unidade de velocidade? Lembra sempre, a velocidade você está andando no espaço e no tempo. Então metro por segundo. Está aqui a sua resposta. Beleza? Então a velocidade média do carro nesse trajeto de 300 metros, que leva um tempo de 10 segundos, é de 30 metros por segundo. Aí o problema pergunta assim, ó, qual é o valor da aceleração? Então qual foi a aceleração que o cabra pisou lá no acelerador e submeteu o carro para que ele tivesse essa velocidade? Vamos olhar aqui, ó. Qual é o valor da sua aceleração? A aceleração do carro de Fórmula 1 pode ser calculada pela equação da distância, que foi a terceira equação que a gente que apareceu lá no nosso slide, tá bom? Então a distância é a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E eu quero encontrar a aceleração, tá bom? Por que eu vou usar a equação da distância? Como é que eu sei que eu vou usar a equação da distância? Porque o problema me deu a distância percorrida, tá bom? Certo? E me deu o tempo, os 10 segundos que ele levou para percorrer esses 300 metros. Por isso que eu vou usar uma equação que me dá tempo e distância. Aí você deve estar se perguntando aí, e essa velocidade, onde é que eu encontro? Vamos fazer a análise física, tá bom? Ó, como V0 é igual a 0 na largada, teremos... Por que V0 é igual a 0? Porque o carro, antes de começar a corrida, não está parado, então qual é a velocidade inicial dele? 0. Então ocorre que esse termo zera. Então vai ficar 0 aqui, 0 vezes t vai dar 0. Então esse pedacinho zero vai sobrar só esse segundo termo, que eu reescrevi aqui embaixo. Esse aqui vai embora, porque V0 é 0, porque o carro estava parado. Sobrou que a distância é igual a 1/2 de a vezes t ao quadrado. Basta isolar a aceleração, que é o que eu quero. Como é que isola a aceleração? O 2 está dividindo, passa multiplicando, foi o que aconteceu aqui, ó, 2 vezes d. O t ao quadrado está multiplicando, passa dividindo, foi o que ocorreu aqui. E o 1 está multiplicando, passou dividindo, só que ele fica subtendido aqui, tá bom? Pronto, basta você substituir. Você tem a distância e tem o tempo. Qual foi a distância? 300 metros. Qual foi o tempo? 10 segundos. Não esquece desse quadrado aqui, ó. Manda elevar ao quadrado. Então 2 vezes 300 dividido por 10 ao quadrado. Resolve a potência e as multiplicações, depois divide. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 2 vezes 300, 600. Como é que divide isso? Corta 0 com 0 aqui, fica 6 dividido por 1, que é 6. Então a aceleração que o piloto de Fórmula 1 submete ao seu carro, ao pisar no acelerador, é de 6,0 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Tá aí o problema. Vamos ao terceiro e último problema dessa nossa aula. É uma aula mais com problemas resolvidos, para vocês entenderem esses conceitos do movimento retilíneo uniforme. É uma questão da Unimap de São Paulo. Diz assim, ó. Um carro tem velocidade de 20 metros por segundo quando, a 300 metros de distância, um sinal vermelho é observado. Então, o sujeito estava a 30 metros de distância e olhou para o sinal vermelho. Qual deve ser, então, a sua desaceleração, supostamente constante, produzida pelos freios para que o carro pare a 5 metros do sinal? Então, ele está a 30 metros do sinaleiro e ele quer parar a 5 metros. Significa que ele vai andar 25 metros e parar, certo? Então a gente quer descobrir a desaceleração. O que a gente vai fazer? O que eu tenho? Eu tenho a velocidade inicial do carro e a distância percorrida. Como é que eu vou descobrir a equação que eu uso aqui? Primeiro você vai olhar, tem tempo? Ele me deu tempo em algum momento? Não me deu tempo. Aí um mnemônico para você usar, saber qual equação usar e lembrar que é a equação de Torricelli, que é a quinta equação, salvo engano, que a gente viu lá, quarta equação, não precisa de tempo, essa aqui, ó. A quarta equação, que é a chamada equação de Torricelli, ela é resultado da relação entre essas duas. É uma equação que eu não preciso do tempo, tá bom? Então sempre que você não tiver tempo, usa Torricelli.
Voltamos ao problema. Vamos resolver o problema. Como é que eu vou solucionar? Usando a equação de Torricelli. A solução desse exercício pode ser encontrada aplicando-se a relação que é a equação de Torricelli. Aí, se você estiver atento, você vai perceber que aqui ficou menos. Por que está menos, camarada professor? Porque você quer descobrir uma desaceleração. Por isso que eu troquei o sinal de mais da equação de Torricelli por um sinal de menos, certo? Então vamos resolver o nosso problema. Por isso que eu coloquei em vermelho. A equação de Torricelli me diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido pelo carro. Então a gente tem um movimento uniformemente desacelerado, certo? Porque eu quero descobrir a desaceleração que eu submeto o carro nos freios para o carro poder parar a 5 metros do semáforo, ou seja, ele vai andar 25, certo? Então, ó, no momento em que o carro para diante do semáforo, sua velocidade é zero. Então, quando o carro vem vindo, ele vem freando, freando e para na frente do semáforo, a 5 metros do semáforo. Isso significa que a velocidade final do carro vai ser zero, certo? Então, vamos reescrever a equação considerando que a velocidade final dele é zero. Então, basta substituir o zero ali, ó, certo? Foi o que eu fiz. Então, se a velocidade final é zero, zero ao quadrado é zero, tá aqui. Então, sobrou que velocidade inicial ao quadrado, sobrou que zero é igual a velocidade final inicial ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração vezes a distância. Só que o que é que você está querendo descobrir? Essa desaceleração aqui, ó, que é a letra A. Então, eu tenho que isolar. Esse termo está negativo, ele passa para o outro lado, positivo. Foi o que aconteceu aqui, ó. Isso implica que a gente vai ficar com 2 vezes A vezes D igual a V0 ao quadrado. Isso implica que a aceleração é igual a... Isolando de novo, lembra que eu quero a aceleração. Então, o D e o 2, que estão multiplicando, vão passar dividindo aqui. Então, fica 2 vezes T dividido V0 ao quadrado dividido por 2 vezes D, que estavam multiplicando e passaram dividindo. E, finalmente, eu tenho aqui isolado a minha aceleração, no nosso caso, desaceleração. Basta agora você substituir os dados. Qual que é a velocidade inicial do veículo? Tá lá, ó. Ele deu no problema. 20 metros por segundo. Beleza. Substitui 20 metros por segundo ao quadrado. Tem um quadrado ali. Dividido por 2 vezes a distância. Qual é a distância que o carro vai percorrer? Aí aqui tem um detalhezinho. Ó. Ele falou que a distância que o carro está do semáforo é de 30 metros, mas o carro para a 5 metros do semáforo, senão ele atropela a faixa de pedestre e a infração de trânsito, né? Então, a distância percorrida será 30 menos 5, porque ele vai parar a 5. 30 menos 5, resolve o parêntese e o quadrado, 20 ao quadrado, 400, resolve esse parêntese, 25. 30 menos 5, 25. Resolve aqui embaixo, 2 vezes 25, 50. Cortou 0 com 0, você vai ficar com 40 dividido por 5, que é 8. Então, significa que quando o condutor do veículo pisa no freio, ele submete o carro a uma desaceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Então, como se trata de um movimento uniformemente desacelerado, a gente pode responder que a desaceleração é igual a, ou a aceleração, se você quiser, é igual a menos 8,0 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então estão aí os conceitos iniciais e aplicações das equações iniciais da cinemática. Obrigado pela sua atenção, bons estudos aí durante a quarentena, fiquem em casa, tá bom? Respeite a quarentena. Forte abraço a todos.